Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade, à parte da análise do diagrama tensão-deformação. Hoje a gente vai falar sobre o limite de ruptura, o limite de ruptura que representa justamente a condição final antes da quebra, ou ruptura do material qual está sofrendo o ensaio de tração. O limite de ruptura ele é interessante porque ele toma como base, a característica justamente de ductibilidade do material, ou também, se a gente levar em consideração a maleabilidade, a ductibilidade que tem como característica o material ser transformado em fios, e ele não romper, então quanto mais dúctil, mais capacidade ele tem de se transformar em fio, e a maleabilidade é justamente ser transformado em folhas, ou em lâminas. Então, um material que ele tem características elevadas, como essas citadas, ele acaba tendo, no processo de tracionamento, após a fase do limite de tensão, ele acaba tendo como base, uma relação maior, de sua deformação plástica até que ele venha a romper. Então, tem elementos que, quando chega no limite de tensão, ele já tende a romper, e outros acabam demorando um pouco mais. Se a gente for analisar esse gráfico aqui, a gente tem como base aqui o limite de tensão e a ruptura ocorrendo justamente nesse ponto aqui. Se a gente for observar no que diz respeito a tempo, a gente está levando em consideração quase o mesmo tempo de fase elástica, até chegar à fase realmente da ruptura, do material. Então, analisando o gráfico, especificamente, o limite de ruptura é justamente a etapa final da constituição do gráfico de diagrama tensão-deformação, que é justamente onde vai ter o rompimento do material. Então, é outra característica importante. A gente vai fazer, na sequência dos vídeos, análise de diagramas reais, de tensão-deformação para verificar as características dos mesmos. Tá bom? Então, o limite de ruptura fica sendo como a última condição ainda de ensaio de tração antes dele vir a romper. Então, elementos que possuem limite de ruptura muito longo normalmente são elementos que possuem maior capacidade, no que diz respeito à ductilidade, maleabilidade, enfim, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade às nossas aulas da parte de resistência dos materiais, especificamente falando sobre o diagrama tensão-deformação. Hoje a gente vai falar um pouco sobre estricção, estricção que é justamente a diminuição, percentual da região da secção transversal, o qual vai sofrer a ruptura. O material vai sofrer a ruptura com base no ensaio de tração. Então, quando o material ele vem sofrendo a tração, a tração mecânica, justamente ele vai chegar a um ponto que ele vai romper, e a estricção ela ocorre justamente indicando o local onde essa ruptura ela vai ocorrer. E a estricção tem um detalhe interessante que quanto maior a característica de estricção do material, ou seja, diminuir essa área proporcionalmente, vai caracterizar justamente uma capacidade de maior ductibilidade para o material. Em outras aulas a gente já falou sobre a questão de ductibilidade, que é justamente a capacidade do material ser transformado em fios, e não se romper. Então, quanto maior essa característica de estricção, maior é a ductibilidade do material. Por isso que a gente comentou também aquela condição da condição de tração, especificamente no que diz respeito à deformação plástica do material. Então, a estricção ela tem como base justamente essa diminuição da área, da secção transversal, que indica justamente onde o material ele vai estar rompendo. Quanto maior o grau de estricção, ou seja, essa relação proporcional da diminuição daquela área ali central, mais característico vai ser a capacidade de ductibilidade e indicação do ponto onde o material ele vai romper. Então, nesse caso aqui, você pode observar o elemento mostrando aí em 4 fases a relação de tração, ou seja, um comprimento inicial, o material vai aumentando seu comprimento devido ao ensaio de tração. Ele começa a formar uma região menor no que diz respeito à área de secção transversal, e ele indica justamente o ponto onde ele vai estar rompendo. Então, aqui na figura dele já indica o local exato onde ocorreu a ruptura. Então, a estricção ela é justamente essa característica, tá bom?
Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade às nossas aulas da parte de gerenciamento da manutenção. Hoje a gente vai estar verificando mais o conceito, né? Nesse caso aí o conceito ligado à montagem, né? Termo esse tão comum aí na área industrial, principalmente na parte de manutenção, né? É importante ficar atento com essa questão da montagem, né? No que diz respeito à definição, né, onde a gente entende que montagem é todo e qualquer item estrutural, né, ou funcionamento dinâmico que possa ser desmontado em dois ou mais componentes subordinados, sem que haja ruptura permanente de uniões físicas, né. É importante entender que esses componentes de uma montagem, se ocorrer essa montagem de forma arbitrária, podem ser constituídos por uma combinação de um número de montagens subordinadas, né? Ou seja, denominadas submontagem, né? Então, exemplo, nesse caso aí que está mostrando aí na imagem, né? Um molde. Então, se eu for utilizar esse molde aí numa injetura de plástico, o molde tem a sua característica de montagem interna, né? Sua submontagem, mas ele vai ter sua funcionalidade final quando ele for montado na injetura, né? Então, eu posso fazer essa condição de submontagem a parte do processo, né? Então, muitos mecanismos possuem, né, essa capacidade de submontagem fora do processo, né? Então, é importante ficar atento, né, justamente onde não se tem alteração do processo, né? Então, a montagem ela tem justamente com essa base, né? Ou seja, todo e qualquer item estrutural ou funcionalmente dinâmico, né, que possa ser desmontado em dois ou mais componentes, né? Já o termo estrutura ele refere-se à função executada por componentes, né? Nesse caso passivos que funcionam como suporte de componentes dinâmicos que exercem a função de um circuito, né? Ou seja, a parte estrutural ela está ligada justamente à carenagem, né? Normalmente, que é onde vai estar suportando os elementos dinâmicos, né? Que venham a ter processamento e funcionamento daquele determinado equipamento, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!